Bem-vindos ao nosso podcast Happiness for Business. Bom, o podcast ele é um movimento dentro do Instituto Happiness for Business, que hoje é o maior movimento do Brasil em ciência da felicidade e bem-estar no trabalho. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Reinaldo Cima. Nos conectamos a partir de uma palestra, né, que eu tive a oportunidade de lecionar na empresa dele, e desde então a gente vem trocando figurinhas, né, Reinaldo? Reinaldo ele é diretor de tecnologia e transformação digital da empresa MRV, e hoje nós temos um bate-papo aí muito importante, falar de inteligência artificial, felicidade, mas eu queria começar com uma pergunta fundamental, Reinaldo, para você. O que você faz hoje para se tornar uma empresa onde os brasileiros sonham trabalhar? Muito bom. Primeiro, agradecer aí pelo convite, Renato. É sempre um prazer discutir esse assunto, né? Eu sou engenheiro, né? E existe aí um mito que engenheiro gosta de matemática e não gosta de pessoas, né? Eu aprendi na prática aí ao longo dos anos e das dores de cabeça que eu tive gerindo pessoas que essa relação tem que ser invertida, né? Se você quer ter resultado, qualquer coisa que você está fazendo, e hoje quase tudo que você faz é em equipe, né? Você precisa uma atenção muito forte para o quesito pessoas, né? E essa preocupação tem que ser genuína, não é uma preocupação da boca para fora, porque as pessoas percebem quando não é genuína, né? Sim. E a partir desse conceito, a partir dessa premissa, né, eu sempre busquei trazer esses elementos humanos para a pauta, né? Até a nossa primeira conexão foi num desses eventos que eu chamo de café com conteúdo, né? Que uma vez por mês a gente para discutir coisas que não são de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia. E é muito legal ver as pessoas fazerem uma palestra de mindfulness ou uma discussão de felicidade. A última foi estoicismo, né? Estoicismo. Quer dizer, são temas que parecem desconectados, mas não estão. O último Café com Conteúdo foi com o Heleno Fortes, da corrida, que é aqui de BH, né? Ele tem um grupo de corrida. E eu trouxe a questão do esporte, né? Que também Legal. é outra coisa que faz a diferença, né? Que quem pratica esporte, principalmente de manhã, sabe o resultado que traz para a Sim. motivação, para Produtividade, né? produtividade. Enfim, são várias iniciativas, né? A gente pode resumir isso em tratar as pessoas como pessoas e não ficar muito conectado apenas com a questão técnica. A questão técnica, ela pode ser aprimorada. As pessoas precisam ser entendidas. Eu acho que isso é fundamental. Sensacional. Sensacional. Compartilho muito dessa colocação que você fez, Reinaldo. E na sua opinião, né, quais são os principais desafios da sua empresa em obter resultado através de pessoas? Quais são os principais desafios? Então, passa muito por isso que eu comentei, tá, Renato? Acho que a primeira coisa, as pessoas precisam estar seguras, né? Eu gosto muito, eu não sou da área de recursos humanos, né? Mas eu acompanho bastante a minha área de recursos humanos lá. O nosso diretor lá, o Marcos Horta, ele tem um trabalho muito forte nessa linha, né? E eu gosto muito quando a gente olha o contrato de trabalho também no viés psicológico, né? Você tem um contrato físico, que é regido pela CLT, e você tem um contrato psicológico, que é aquilo que você espera da pessoa e o que a pessoa espera de Legal. você, né? Eu acho que esse é o grande desafio. É você ter um contrato psicológico bem alinhado, para que não ocorra desalinhamento de expectativas, né? Para que a pessoa que está vindo trabalhar com você esteja totalmente alinhada com o que você está esperando dela e você esteja alinhado com o que ela espera de você e da sua empresa. Isso vale para a empresa, vale para o líder, né? As grandes dificuldades estão quando esse desalinhamento acontece, né? Trabalho remoto agora é típico, né? Hoje, para a TI, trabalho remoto é uma
uma parte desse contrato psicológico. Muitas empresas querem que seja presencial, muitos colaboradores querem que seja remoto. Se isso não estiver muito claro, não no contrato físico, mas no alinhamento, isso vai dar problema. Tudo a ver. E falando um pouco da sua carreira, né? Chegar na posição que você chegou hoje, como diretor de uma multinacional, qual foi o maior desafio em liderar e gerenciar pessoas? Como começou a sua carreira como um todo até chegar numa posição dessa e trabalhar com a área, né, de tecnologia? Então, eu sou um cara de engenharia, né? Eu fiz engenharia eletrônica, né? Eu fui da engenharia elétrica com ênfase em engenharia eletrônica. Então, lá atrás, eu comecei no Bit Byte, né? E acho que isso me ajudou bastante também, né? Porque eu estive do outro lado, né? Eu fui o estagiário que chegou numa organização, eu fui o analista júnior, eu fui o programador, depois eu fui o consultor, depois eu fui o gerente. Foi uma jornada que me fez perceber os dois lados da moeda, né? Eu fui liderado para me tornar líder, né? E acho que isso me ensinou exatamente como que eu deveria tratar o tema liderança, né? No curso de engenharia eu fiz filosofia junto, na opcional, né? Por quê? Porque eu percebia muito essa questão de você olhar para essa relação entre objetividade e sentimento. Quando ela é muito desbalanceada, ela provoca efeitos muito nocivos, né? A pessoa que não enxerga na sua equipe como que está, se ela está com algum problema fora, né? Se ela está com algum problema dentro, e um problema de relacionamento, um problema de comportamento, um problema comportamental. Se isso fica num nível de abstração muito baixo, né? Se a objetividade prevalece muito, você acaba tendo problemas de performance, né? E os primeiros projetos que eu fiz como gerente já de projetos, né? Eu percebi isso na prática. Eu percebi que nada valia eu ter um cronograma muito legal se as pessoas que estavam comigo não estavam engajadas em fazer a entrega. Sim. Né? Eu vi uma frase de um tal de Renato Bruno ali na sala do lado, enquanto a gente se preparava para isso. Como é que ela fala? Você quer ser o cara que trabalha 8 horas por um salário ou o cara que trabalha 24 horas por um por um propósito. Cara, isso é muito bonito de falar, muito difícil de implantar. Sim. Trazer pessoas para trabalhar por um propósito, no contraponto das pessoas que ficam contando as horas por conta da hora extra, ou é um negócio muito engraçado isso, né? Quando você tem um time engajado, você não tem problema de, não, hoje eu trabalhei 8 horas e 15 minutos, então você tem que pagar 15 minutos de hora extra. Amanhã eu chego meia hora atrasado e aí você vai me cobrar os 15 minutos adicionais que eu deixei. Cara, isso é horrível. Trabalhar por banco de horas é horrível. Uma questão sobre isso também, né, Ronaldo, que eu bato muito na tecla a gente passa um terço da nossa vida trabalhando, né? Então, assim, uma coisa que eu falo que é um papel grande do líder ou ensinar esse cara mal o que faz ou ajudar esse cara a trocar de emprego. Porque ele vai perder um terço da sua vida contando horas, né? A hora de chegar, a hora de sair, e aí a vida chega, você olha para trás, no leito de morte, não tem uma história bonita para contar, né? E essa relação em felicidade e bem-estar, quando a gente traz vida pessoal e profissional, ela é crucial, né? Segundo os estudos científicos, a gente não se separa a vida pessoal do profissional, né? Então a máxima ainda, né, é essa linha de que só sou feliz sábado e domingo, né? Então de segunda a sexta eu carrego um fardo para carregar ali, né? E a pessoa vai perdendo. E você não percebe, você que trabalha com esse tema, né, que eu não sei como é que é lá fora, porque em inglês sempre é mais bonito, happiness. Né? Felicidade, o cara já, puxa, felicidade, né? Não é um tema como é que se diz? Não tem um certo preconceito ainda em se Muito. falar felicidade corporativa. O cara, pô,
quer ser feliz, você vai para o parque, você não vem trabalhar. Não tem um pouco disso ainda? Tem muito, Reinaldo. Essa é a minha batalha, né? A batalha do Instituto Happiness for Business é exatamente a gente tangibilizar o que é felicidade, né? Porque de onde surgiu essa ideia? Foi de um livro de um cara que chama Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né? Que o objeto de estudo dele era entender o que faz a vida das pessoas valer a pena ser vivida. Olha que objeto interessante, né? Ele era psicólogo e ele tinha uma dor muito grande que era entender a psicologia somente que eu procuro um psicólogo só quando eu tô mal, né? Eu preciso estar mal de ansiedade, mal de depressão, qualquer mal psicológico para ser feliz, né? E lá ele deu uma virada de chave que foi estudar pessoas que eram infelizes e felizes e trazer um estudo realmente que é um método de viver a vida, não uma perspectiva poética, mas científica, né? E ainda é um tabu isso, né? Eu acho que isso vem sendo quebrado agora, principalmente no mundo corporativo, né? Quando a gente fala de ser feliz na vida pessoal, né, e na vida profissional. O Instituto ele trabalha com essa vertente, né? E esse tabu está sendo quebrado de poucos anos para cá, porque eu estou nesse movimento tem 8 anos, né? Há 8 anos atrás eu conversava isso com um líder, um empreendedor e tal, o pessoal achava que eu era louco, né? Que eu ia fazer uma piscina de bolinha, né? Que ia ser... E aí tem até essa confusão do que é felicidade e do que é alegria, que são coisas totalmente diferentes, né? Se eu dependesse de alegria para acordar o horário que eu acordo, para chegar em casa no horário que eu chego, eu estava ferrado, né? Então, hoje ainda é um termo que, e esse é o grande objetivo do Instituto, é um termo que ainda as pessoas não se antenaram, né? É um termo banalizado sobre felicidade. Felicidade é um estado, né? É quase que você... Assim, eu faço uma analogia com a prática de esporte que a gente estava comentando, né? Quando você pratica esporte de manhã, você tem um estado provocado pela serotonina, enfim, pelos Sim. hormônios, obviamente, mas de, de, de motivação muito maior do que quando você não pratica. Você percebe que a produtividade de manhã vai ser muito maior o dia que você praticou o esporte do que o dia Total. que você não praticou o esporte. Total. E acho que vale a analogia com a felicidade. O dia que você está feliz, você vai ser aquele cara positivo na reunião, que vai encontrar alternativas criativas, que vai buscar conciliar, que vai buscar criar um time produtivo. Essa talvez seja, você falou em desafios, né? Talvez seja o grande desafio que nós, que entendemos isso hoje dentro das corporações, temos para levar isso adiante. Você chegar para um CEO de uma companhia e falar, olha, eu quero criar um movimento aqui para tratar felicidade. É um estágio de maturidade muito alto. Não é todas as empresas estão preparadas para o tema, isso é fato, né? E começou a mudar um pouco quando algumas empresas começaram a contratar diretores de felicidade, né? Diretores que estão ganhando seus 30, 40 mil reais para promover isso dentro das empresas, né? Então acho que o meu desafio é exatamente mostrar a perspectiva científica trazendo o resultado final. Porque o resultado final de toda empresa é lucro. O colaborador, o propósito é crucial, mas a gente não constrói hospital, igreja só com amor e propósito, a gente constrói com dinheiro também, né? Então, um dos grandes fatores é eles entenderem que isso vai trazer mais resultado financeiro para a empresa, porque o colaborador também tem sonho para realizar, né? Então, quando a gente quebra essa barreira de ter o conhecimento científico do que é felicidade, aí sim as empresas vão se antenar muito para isso. E hoje o diretor de felicidade ele veio para quebrar esse paradigma, né? Então é um tema ainda muito inovador. Eu estou com essa bandeira há 8 anos, né? Mas de poucos anos para cá, vou te falar em 1 ano e meio para cá, é que realmente o tema ele tem tido mais protagonismo aí no mundo dos negócios, né? E esse que é o grande objetivo. E eu acho que um pouco disso, Renato, infelizmente é pela dor, né? Porque você vê hoje que um dos grandes temas e preocupações do mundo corporativo são as doenças mentais. Uhum. Não só corporativo, né? Você vê uma preocupação quase que acho que deve ter um mês aí que é dedicado a isso. Eu não lembro qual mês que é do ano, mas Sim. O volume de pessoas com problemas de saúde mental, eu não estou falando aqui saúde mental, demência, não, estou falando outros tipos, né? Depressão, enfim, é crescente. A ponto, eu vou participar de um evento
em agosto, que reúne os CTOs aí de boa parte das empresas, né? O pessoal que cuida de tecnologia. E um dos temas, se não o tema principal, é saúde mental. Então, é algo que não foi pelo amor, né? Não foi, vamos cuidar da felicidade para gerar motivação, para gerar produtividade, mas que talvez venha pela dor. Sim. Porque eu vou cuidar da felicidade para melhorar a questão do burnout, para resolver a questão da depressão. Porque você pensa bem, o investimento que você tem para formar um profissional hoje em tecnologia, um cientista de dados que vai trabalhar com IA generativa, que vai fazer aquilo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Esse cara pega um burnout, depressão. Né? Então, nota que tem uma conexão aí, e aí que eu acho que é o grande motivador do engenheiro eletrônico, né? Não é eletrônico que fala, porque senão eu seria um robô, né? Um engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, ter olhado para esse tema e ter, inclusive, ter tido você num dos cafés com conteúdo, e a gente está sempre conversando. Tem hoje lá dentro um comitê de clima que olha para isso. Legal. E procuro fazer isso fundamentalmente com genuinidade. É uma ferramenta prática, né, que vocês têm lá dentro, né, que é o comitê de clima. Você dá um nome para ele qualquer, Reinaldo? A gente está chamando de comitê de clima agora mesmo. Eu já me atrevi a chamar ele de comitê de felicidade. Aí entra aquilo que eu te comentei, aí o pessoal confunde com alegria, sim, festa. Não é isso. Sim. É um estado quase físico. Eu acho que você estar triste, você produz menos. Mas a questão da positividade que você comentou, e foi bacana você ter dado essa questão do preâmbulo conceitual, né? A pessoa positiva, né, gera produtividade. A pessoa negativa gera problemas. Gera problema de todas as naturezas. É sensacional. Eu acho que é um movimento muito importante. Todas as empresas deviam se antenar para isso. E você falou também uma coisa importante, né? A saúde mental do colaborador, né? Quanto que custa para um cara como esse que você capacitou, treinou e ele está pronto, né? Porque não se separa a vida pessoal do profissional, né? Eu acho que também é uma grande barreira das empresas é entender que eu tenho que ter um olhar para aquele colaborador fora dos muros da própria empresa. Porque se a vida pessoal dele estiver arrasada, se ele tiver terminado com a esposa, está devendo, está fazendo não sei o que, ele não vai produzir o que poderia dentro de uma empresa. Né? E vice-versa. Se também ele não ama o que faz e tal, ele vai levar isso para dentro de casa, para a esposa e para os filhos. Né? Então a saúde mental ela é complexa, né, para uma empresa conseguir trabalhar, porque não depende somente da empresa. Depende porque o ser humano ele não tem essa habilidade de colocar uma máscara, como antigamente todo mundo falava. Não, você não está bem, coloca uma máscara. Né? O ser humano não tem esse botão de liga e desliga. Né? Então é um desafio cuidar também fora dos muros da própria empresa. Né? Então hoje a gente tem feito várias implantações de projeto de felicidade nas empresas e tem desde as empresas que colocam um próprio psicólogo para ficar por conta disso, né? Até movimentos, como você tem, uma vez por mês, abordar aquele assunto, workshops, treinamentos, porque a gente não vê isso na graduação, né? Principalmente quando traz a perspectiva da felicidade, né, que é uma jornada, né? Não é um ponto de chegada, né? Segundo Martin Seligman, são 5 pilares que a gente tem que equilibrar para ser feliz na vida pessoal e profissional. E que vai ter momentos da sua vida que você perde alguém que você ama, vai ter momentos da sua vida que você perde o dinheiro que você tinha. E aí as pessoas têm que estar fortes para os momentos de dor, porque ser forte no momento que está tudo indo bem é muito fácil, né? Então, sem sombra de dúvidas, o potencial que isso tem de projetos implantados dentro de uma empresa e trabalhar o tema como um todo, ele vai trazer um nível de produtividade gigantesco, né? Por isso que eu chamo isso de a margem de lucro da felicidade, né? E não é acidental, né? É proposital e tem técnica. Autoconhecimento, acho que quando você vê o próprio SIM, que estava aí há pouco, né? Quando você vê... Método SIM. Método, né? Olha isso. Que coisa engraçada. Passo a passo. Método para você tratar felicidade, né? A gente tem a falsa impressão que felicidade acontece. E eu falo que hoje felicidade é uma das coisas mais dá trabalho. Ser feliz é muito trabalho. Então as pessoas têm que olhar para a felicidade como trabalho.
bato muito nessa tecla. Por isso que a ideia do método SIM, né, da imersão método SIM, é trabalhar isso ferramental. Lá são 33 ferramentas para você usar na sua vida e 17 dinâmicas para usar em você e na sua própria equipe, né? Então é ferramental. Existe uma apostila de 100 páginas. E eu acordo todos os dias pensando como que eu posso me tornar mais feliz do que eu sou. Eu acho que uma boa, não sei se você já fez, né? Vou te dar uma sugestão talvez interessante aí, científica, é correlacionar o nível de doenças, principalmente doenças mentais, né? Versus empresas que tratam bem ou empresas que não tratam o tema felicidade. Acho que se a gente começar a olhar para isso, a gente vai ter uma surpresa enorme. Legal. Que as pessoas que conseguem... Falo pelo estoicismo, né? Eu tenho uma experiência muito legal com o estoicismo. E foi totalmente self-service. Eu passava por um momento que eu estava muito ansioso e eu precisava me conhecer melhor e atuar melhor frente a essa ansiedade. E eu gosto muito de livraria. Um belo dia na Livraria Cultura, lá do Rio de Janeiro, Livraria Travessa, no shopping, eu encontrei um livro sobre estoicismo, gostei, comecei a ler na livraria, comprei o livro, fui para casa, devorei o livro, gostei, voltei, comprei mais um do autor. E resultado, né? Assim, um ponto fundamental, né, do estoicismo, que é o autoconhecimento, que eu acho que tem muito a ver com felicidade. Total. Né? E a questão de você se ater àquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar, você, infelizmente, você não vai poder mudar, né? E não adianta você ficar triste por causa disso. Isso começa a ser eu acho que esse talvez, e pelo que eu vi lá na sua palestra, um pouco do que eu conheço do seu trabalho, essa parte do autoconhecimento. Crucial. E do conhecimento da empresa em relação ao seu time, que eu acho que começa a dar o direcionamento. A gente fala que a base, né, Reinaldo, dentro do que você falou, é a gestão de si e liderança de si primeiro. Que é a linha do estoicismo, né? Primeiro você tem que dominar você mesmo. Porque você pode ser tanto seu herói quanto seu pior vilão. E depois você vai liderar o outro. É a única coisa que você pode controlar. Você não controla a doença, você não controla... Agora, o seu pensamento... É uma linha, né, que a gente pratica também dentro da nossa metodologia do estoicismo, né, que tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. E tudo bem. E tudo bem. E é isso, e legal você trazer essa perspectiva, né, porque também, muitas vezes como empreendedor, você sabe que eu gosto de empreender muito, né, muitas das vezes a gente se depara com situações que o nível de estresse e ansiedade está tão alto que ele te prejudica a sua produtividade, né, e muito interessante saber que todos nós somos seres humanos, né, e passamos por momentos também, e a gente tem que buscar conhecimento, o autoconhecimento, né, então você pode buscar isso num livro, num psicólogo, num psiquiatra, num podcast, né, buscar isso em diversas formas, mas eu sinto que as pessoas, elas têm pouco domínio sobre si mesmas. Pouca preocupação sobre se conhecer bem. E acho que a empresa que cuida do tema, ou que começa a cuidar do tema, ela começa a dar chance para as pessoas se conhecerem melhor. Exato. Não adianta você querer motivar alguém, a pessoa tem que se motivar. Sim. E para ela se motivar, ela precisa ter isso como um propósito. Né? Com certeza. Poxa, sensacional. Aquela ideia da lápide de morte, né? O que você quer ser quando estiver, né? Como você quer ser lembrado, né? Que é outra que você acabou de falar, é um pouco disso, né? Qual que é o seu propósito? Eu sempre me questiono, as pessoas falam, nossa, então como professor de felicidade, né, você não tem problemas, né? Eu falo, gente, eu tenho problema bonzinho seu, a única diferença é que ele dura pouco na minha mente, porque eu uso muita ferramenta para estar bem, né? E uma delas é essa ferramenta. Uma vez por mês eu tenho uma crise existencial. Reinaldo, uma vez por mês. Só que a diferença da maioria dos meus amigos, empreendedores, empresários e líderes é que ele fica semanas, meses, anos nessa mesmo looping, né? Ele dura na minha mente 1 hora, 2, que é muito positivo, porque eu me pergunto, poxa, eu tô no caminho certo? A gente sempre se questiona assim. E eu me pergunto também, poxa, se eu tivesse hoje no meu leito de morte, eu teria uma história bonita para contar? Na vida profissional, pessoal e financeira? E graças a Deus, se eu morro hoje, eu vou ter uma história bonita para contar.
Por isso que dá trabalho ser feliz. Porque se a gente negligenciar um dos pilares da felicidade, que é a realização pessoal, profissional e financeira, a gente vai chegar no leito de morte, olhar para trás e ter uma história bonita para contar. Porque talvez você ganhou muito dinheiro, mas você não tinha sua família. Talvez você estava numa profissão que você amava, mas você não ganhava dinheiro. E talvez você está bem na sua profissão e assim, mas não ama o que faz. Então, é muito difícil ser feliz. E a gente tem que trazer essa perspectiva da felicidade que dá trabalho. Dá trabalho, tem que ter conhecimento, tem que buscar. Não é tarefa para qualquer um ser feliz. Eu brinco sobre isso, né? E até aquela máxima, né? Ser feliz para ter sucesso ou ter sucesso para ser feliz, né? Eu estudei várias mentes brilhantes, pessoas extraordinárias, líderes em empresas extraordinárias. Todas elas, de alguma forma, aprenderam de forma empírica os 5 pilares da felicidade. Né? E conseguiram conduzir isso dentro das suas empresas como um todo. Porque hoje, segundo Daniel Kahneman, né, nossa economia, Prêmio Nobel de Economia, nossa economia está sendo uma economia baseada em dinheiro para uma economia baseada em satisfação com a vida, que dinheiro é importante. Mas não é só ela que vai trazer a felicidade como um todo, né? Bacana. E tem uma perguntinha muito importante, né? Claro, diretor de TI, eu não poderia deixar de perguntar como conciliar a inteligência artificial e a felicidade nas organizações, Reinaldo. Foi bacana a gente ter discutido tudo isso, né? Porque eu acho que a inteligência artificial está gerando, né, uma ansiedade enorme nas pessoas, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? A pergunta mais natural que eu vejo e ouço hoje em dia é: a inteligência artificial vai tirar meu emprego, né? Eu vou ter problema econômico porque a inteligência artificial vai chegar de tal maneira que o país não vai precisar mais, que o empreendedor não vai precisar mais do colaborador. De certa maneira, assim, a imprensa, assim, a mídia, ela contribui um pouquinho para isso, porque ela traz os casos em que se busca a hiperautomação, a inteligência artificial levada no seu extremo, que eu, enquanto profissional da área, não vejo ainda como uma realidade talvez ainda experimental, né, e que vai ter muitas versões, né, e vão ter muitas transformações, muitos anos ainda pela frente para chegar, e quando chegar talvez o ambiente seja outro, né? Eu acho que aqui tem uma questão forte, Renato, daquela relação entre o protagonismo e o vitimismo, né? Você olhar para uma situação e ver uma oportunidade, né? A gente conversava um pouco antes, né? Como que a tecnologia evoluiu, né? Se a gente voltar lá atrás, voltar na época do videocassete ou da câmera Kodak com filme Fujifilm, né? Cara, tinha empresas especializadas em fazer revelação, né? Cujo propósito era mostrar uma foto que você tirava numa máquina analógica. Sim. As pessoas que ficaram presas àquilo provavelmente sofreram muito. As pessoas que se vitimizaram com aquela situação provavelmente tiveram várias noites mal dormidas. Sim. Né? As pessoas que olharam para aquilo como uma oportunidade se especializaram em vídeo digital, viraram produtores de conteúdo digital, entraram na época dos apps e hoje estão aqui nos videocasts, né? E tem algumas que viram tanta oportunidade no que faziam que hoje estão criando as revelações analógicas retrô, para aqueles caras que são amantes do processo de revelação analógica. Existe espaço para os dois, né? Eu brinco que tem 3 tipos de pessoas, né? As que perguntam, as que fazem acontecer, né? As que deixam acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Acho que a gente tem que tentar sempre estar no primeiro grupo, né? E se a gente trouxer essa analogia sobre o estoicismo, né? Tá no controle da pessoa segurar essa tecnologia? Como estava segurar a tecnologia da luz, do carro, do streaming, né?
não está no controle dela, né? Então, enquanto ela se vitimizar com coisas que não estão no seu controle, ela vai continuar sendo vítima. Do lado do profissional, eu acho que é por aí. Você tem que ser protagonista, você tem que olhar as oportunidades. Você tem que enxergar como um agente que vai te ajudar a melhorar a sua produtividade, a sua capacidade, a sua empregabilidade. E do lado da empresa, o erro comum também é achar que você vai chegar num lugar de hiperautomação que você não vai precisar mais de gente. Eu gosto muito de um conceito americano chamado, inglês, né, da língua inglesa, que traduz IA como inteligência aumentada. Não é que é artificial, ela te ajuda a aumentar a sua produtividade. Legal. Isso que eu acho que é o grande advento, é onde a gente está hoje. É você usar a inteligência para criar um conteúdo mais rápido, para conferir um conteúdo que você criou e dar sugestões, para você que dá aula ajudar a transmitir melhor o seu conteúdo, a responder melhor as dúvidas. É ver na inteligência artificial um parceiro. Né? A Microsoft foi muito feliz, né? Ela traduziu no seu produto, né? Copilot, né? Ela chama de copiloto. Então é o seu copiloto do e-mail, é o seu copiloto do Word, é o seu copiloto. É o papel do cara que está te ajudando a fazer melhor. Legal. E eu vejo muito isso. E se a gente encarar a inteligência artificial, pelo menos nos próximos 5 anos, nesse contexto, eu acho que a gente vai ter muito a ganhar com ela. E eu vejo hoje uma infinidade de empresas que estão criando novos negócios baseados em IA. Vão surgir novas profissões, já surgiram, né? O engenheiro de prompt, enfim. Estamos num momento de transformação. E acho que pode gerar muita felicidade. Que legal. Fico feliz em ouvir isso, né? Acredito muito também porque, Reinaldo, eu fico tentando buscar dentro da história humana, né? Qual momento da sociedade que a tecnologia entrou que não foi benéfica, né? Como um todo. Então, vai ser desafiador, mas enquanto a gente tiver vítimas da sociedade para tudo, né? Isso aconteceu com taxistas, isso aconteceu com algumas pessoas que trabalhavam com Call center e assim por diante, ela não vai estar aberta para o novo. Né? A gente está falando da agricultura também, né? Hoje, né? Eu fui no interior e durante quilômetros de plantação, eu não vi uma pessoa colhendo e tal. E qual que é o custo da comida hoje, né? Imagina se a comida hoje ainda estivesse sendo plantada, colhida por mãos humanas daquele formato, né? Com crescimento habitacional. Quanto que a fome no mundo estaria gigantesca, né? E outro fator, né, que muitos ainda não sabem, não querem se abrir para isso, né? A fome ela já poderia ser erradicada do mundo, ela quase já foi. Graças à tecnologia. Você tem poucos momentos onde realmente a fome ela ainda é cruel, né? E se talvez as políticas públicas estivessem mais voltadas para isso também, com a tecnologia que nós temos hoje, a fome poderia ter sido erradicada do nosso mundo, né? Então eu nunca vi em nenhum momento da história, Reinaldo, um momento em que a tecnologia entrou e piorou a vida da população. Né? Só piora das vítimas, né? Eu acho que oportunidades sempre vão ter. Muito bom. Bom, e para encerrar então nosso bate-papo, Reinaldo, eu queria saber o seguinte, qual dica de ouro aí você pode trazer para empresários, líderes ou gestores aí brasileiros, né, para eles melhorarem seu resultado e prosperidade na vida pessoal e profissional? Acho que você já falou várias vezes aqui e eu vou reforçar, né? Encarem o tema como científico, não como acidental. Ninguém é feliz por acidente. Tem método. Top. Eu acho que a questão de você tratar o assunto de maneira científica significa tratar o assunto de maneira estruturada. Não é um tema para você tratar como se fosse uma alucinação ou um momento de descontração. Não é isso. Nós não estamos falando de felicidade como um tema marginal. E nem como um tema quase como um efeito da natureza. Não é isso. Aqui nós estamos falando de estruturar um plano de ação,
ter um método, né? Você tem um método, deve ter outros métodos Tem no vários, mercado. graças a Deus, no mundo, né? Trate como método. A dica aí é não encare isso como natural, como dom, como Deus foi muito bom com a minha empresa e eu tenho todos os colaboradores felizes. Pode ser que até tenha, né? Pode ser que exista isso, mas a chance de não existir é muito grande. Muito maior. Né? E olhe para isso também com um viés econômico. Não como é importante sempre olhar o viés de realização, o viés de social da coisa, bacana. Mas as empresas, principalmente as com fins lucrativos, elas olham muito o viés econômico. Né? Olhem para esse tema como uma oportunidade de melhorar a produtividade, melhorar a margem, gerar mais valor para o acionista. Que é, no fundo, o que vai acontecer. E eu tenho esse paradigma, né? Tem muita gente que fala sobre felicidade, uma perspectiva mais poética, né? Eu sou prático. Eu, por exemplo, minha empresa... Poético, esse era o termo que eu estava buscando. Eu sou muito prático, é o seguinte, a empresa, final, gente, tem que dar lucro. Eu tenho uma ONG, né? Eu acho que a gente já vai conversar sobre isso, é uma faculdade dentro de uma comunidade, né? E ela tem que dar resultado, Reinaldo, também. O lucro, ele é reinvestido, perdão, né? Dentro do próprio negócio. Mas tem gente que trabalha lá, esse cara tem que ter um salário, né? Quanto mais ela gera resultado, né? Que essa é a diferença de uma OS, uma organização social, para uma empresa privada, é só o nome que muda. Uma chama de resultado, chama de lucro, mas todas as duas precisam. Porque não se constrói hospital, igreja e faculdade só com amor, se constrói com dinheiro. E essa é a minha luta para falar sobre ciência da felicidade e bem-estar no trabalho. O resultado final é lucro. Né? E é ciência. E é ciência. Então, não é por acaso. Não é por acaso. E você trouxe, né? Eu acho que a melhor dica que eu já ouvi assim, de final de um bate-papo é entender como metodologia. É entender que não espere o acaso. Ninguém nasce feliz. Ninguém... Não é acidental. Não é acidental. A felicidade, ela dá trabalho. Mas tem estudos para isso, né? Então, se a gente fosse trazer a perspectiva, por que o número de suicídios aumentou tanto? Por que o índice de satisfação com a vida diminuiu tanto? No momento que a sociedade está melhor do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas não buscam autoconhecimento e não enxergaram esse tema como metodologia, como ciência e como não acaso. E porque talvez as empresas não incentivam as pessoas a buscarem, não dão tempo, não dão espaço, não procuram abrir oportunidades no workshop, no programa estruturado. Eu lembro de um case que você deu de um hospital, que você estava fazendo essa análise, que estava com um problema de produtividade, absenteísmo, e não era por causa de salário, o salário era terceiro, quarto lugar. Então, E queria te agradecer muito por esse bate-papo aqui, né? Obrigado mais uma vez. Estouramos o tempo? Mas a gente não conseguiu, é um tema que a gente gosta tanto, acredita tanto, né? Eu queria te agradecer muito, porque eu acredito fortemente, Reinaldo, que são pessoas e empresas extraordinárias que são capazes de fazer nosso mundo um lugar melhor, um lugar mais feliz, um lugar mais próspero, né? E é por isso que eu acredito muito nesse tema e dedico hoje 80% da minha vida dentro desse projeto. Muito obrigado pela sua presença. Volto a agradecer aí pelo convite, é sempre um prazer. Bom, então se você gostou desse episódio, nos veremos aí nos próximos momentos, onde eu vou trazer pessoas extraordinárias para a gente falar de um tema que é difícil, que é complexo, e muitos acreditam ainda que é só poético, né, Reinaldo? Então, nosso objetivo é tirar do mundo da poesia e da arte, trazer para perspectiva científica, do método, e trazer para dentro das empresas um conteúdo relevante em que a produtividade, o lucro aumente. E o colaborador realize seus sonhos pessoais, profissionais e financeiros também. Muito obrigado. Muito obrigado.